Estamos ao vivo. Começar aqui. Já vou esperar o pessoal entrar. Espero que você já chame todo mundo. Já estou aqui ao vivo. Quero ir dando aí boas-vindas para todo mundo. Dizer que o assunto de hoje é muito importante. Então eu não vou ficar esperando muito, eu já vou dar andamento, porque a gente tem muito assunto, a gente tem muito conteúdo aí para passar para vocês. Então queria dar aqui o meu beijo, meu boa tarde, espero que todos estejam bem, todos estejam aí em casa seguros, com muita saúde, com muita paz. Vou pedir para quem for entrando, por favor, peguem o aviãozinho que fica aqui embaixo, esse aviãozinho que tá aqui, que parece uma setinha. Mande para as pessoas que vocês acham que vale a pena, por favor. Vai chamando o pessoal, vai mandando coração, que coração também a internet entende que o assunto que a gente vai falar é super relevante. E antes de tudo, eu quero super agradecer para quem for já entrando, quero agradecer que vocês estejam aqui, para que vocês fiquem, porque o tema é super importante. Já vou dar aqui um pouquinho do conteúdo. A gente precisa muito falar sobre transição de carreira. Por quê? Porque o mercado está mudando, tá? A gente tem aí a tendência na economia e as coisas tendem a mudar. Então, se você está pensando em fazer uma transição de carreira, se você está aí com essa dúvida de como entender o seu eu interior e como a gente pode agregar nesse momento, então eu peço para que vocês mandem a live para essas pessoas, para que todo mundo fique atento e entenda o quanto esse assunto é importante. E para isso, eu vou falar com uma maravilhosa, que é a Mônica Costa, tá? Ela é jornalista, e fala aí, tem o blog dela, Grana Preta, e ela vai contar um pouquinho pra gente, tá? Sobre tudo isso, como a gente pode lidar com essa transição, como se planejar, como realmente a gente tem que lidar aí com tudo isso que vem acontecendo, tá? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu já vi aqui que a Mônica já entrou. O Instagram, ele tá demorando para chamar as pessoas pro vídeo, porque tá tendo muito vídeo. Então, enquanto isso, Mônica, eu vou contar a minha história para dar tempo do pessoal entrar, tá bom? E a gente poder bater um papo melhor. Então, por que eu resolvi trazer esse tema? Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Acho que tá, né? Tá tudo tranquilo. E por que eu vim falar desse tema? Quando eu decidi trocar de carreira, fazer a minha transição, há 2 anos atrás, eu não tive planejamento nenhum. Nenhum. E aí, o que eu achei interessante quando a gente começou a falar sobre o tema, aí a quarentena veio e trouxe a gente mais perto, né, através da internet. Então, como que eu resolvi contribuir? Bom, já que eu passei por isso, e muita gente está aí no mercado e realmente pode tá precisando fazer transição de carreira, ou porque foi mandado embora, ou porque tá pensando em fazer uma grana extra, ou porque tem alguma coisa no coração e tá precisando fazer essa transição, mas não sabe como. Eu falei, bom, é o meu jeito de contribuir, falar sobre o que não deve fazer, porque foi o que aconteceu comigo, e como melhorar e se planejar para que realmente a gente consiga fazer essa transição de uma forma melhor. Então é esse o motivo, tá, de eu estar fazendo essa live. Enquanto isso, eu vou pedir para quem for entrando, por favor, mande para as pessoas, mande aqui vários coraçõezinhos, mande aviãozinhos, porque isso vai atrair o público. O assunto que a gente vai falar é super importante, tá? Core Amor, tudo bem? Oi, gente, para quem for entrando. Então vamos lá. Vou já começar com o assunto, porque senão a live acaba e a gente não consegue falar tudo que precisa. Já contei um pouquinho aqui do porquê que eu resolvi fazer, tô com vários papéis aqui, que são os tópicos, resolvi fazer esse tema. E agora eu quero contar pra vocês um pouquinho então da minha história, pra eu já chamar a Mônica Costa aqui. Então, eu sou farmacêutica, para quem não conhece, e até 2 anos atrás eu trabalhava com farmácia, mas eu fazia o quê? Eu fazia parte de regulatório, que para quem não sabe, regulatório tem várias ênfases, mas eu fazia toda a parte de quando você tem um produto fora do Brasil e você quer registrar ele aqui no Brasil, eu fazia esse trâmite de documentação na área farmacêutica. Então, esse era
a minha atuação até 2 anos atrás. Fora isso, eu era responsável técnica de empresas que precisavam colocar normas e procedimentos em ordem, ok? Então era isso que eu fazia antes, e aí eu resolvi vir para a estética, só que no meio assim de várias turbulências e não me planejei corretamente para fazer isso. Então tô aqui para contar para vocês o porquê que agora faz toda a diferença, principalmente nessa quarentena, se você tá precisando trocar de carreira. Vou chamar a Mônica Costa aqui já, maravilhosa. Vamos ver se eu acho ela aqui. Arrumada, o meu turbante maravilhoso. Gente, vai mandando para quem está entrando o meu boa tarde, mas vai mandando o certinho, aviãozinho. Ai, tô de turbante maravilhosa! Oi, tudo bem? Tudo, Mônica, e você? Um prazer ter você aqui. A imagem tá boa, gente? Vocês estão me vendo bem? Escuro. Tá escuro, né? Ou O limpa que eu até faço? Será que é aqui? às vezes é porque tá batendo Melhorou? sol, tá? Vamos ver aqui melhor um pouquinho. Bom, Estão pessoal, enquanto conseguindo me ver? a gente tá se vendo, só que tá um pouquinho esfumaçadinho. Será que eu mexi em alguma coisa? Vai comentando aí que eu vou tentar melhorar isso. Eu vou falando, gente, então a gente vai falar sobre transição de carreira. Separei alguns tópicos aqui pra gente falar. A gente vai falar de autoestima, vai falar como empreender, como se preparar, como começar, da onde eu vou começar, pra gente como investir no nosso negócio, o quanto a gente precisa de parceiros, redes sociais, a energia do dinheiro, a gente se desapegar disso e trazer para nós. E aí eu vou começar pedindo para a Mônica, assim que ela estiver ok, para ela poder falar para a gente um pouquinho o que ela faz. Agora tá piscando. Arina, eu vou sair e volto já, só para tentar melhorar isso aqui. Peraí. Enquanto isso, gente, vai mandando aí, vai mandando pro pessoal, vai colocando coração, porque a internet entende que isso é importante. E esse assunto é importante, porque eu vou falar, se você está empregado, ótimo, mas isso pode mudar e a gente vai precisar fazer grana extra. Então, como a gente pode empreender nesse momento? Então, acho que vale muito... Ah, meu áudio, peraí. Então, acho que vale muito a pena. Meu áudio melhorou, gente? Meu áudio melhorou? Põe um joinha se meu áudio melhorou. Por favor. Oi para quem está entrando. Vou começar já o assunto agora sobre educação financeira. Meu som tá ok? Tá, legal. Obrigada, Core. Obrigada. Então vamos lá. Vou chamar novamente a Mônica. Vamos ver se eu consigo. Ela tem que entrar aqui para mim, para chamar. Vou fixar o comentário, gente, para falar sobre o que é transição de carreira. Pronto. Vou fixar aqui o comentário. Não saia dessa live, não saia, tá? Não saia porque realmente é importante. Então eu vou pedir para a Mônica entrar, assim que ela entrar, eu vou começar a contar, ela vai contar para a gente um pouquinho do que ela faz e como empreender é importante, tá? Vocês vão me ver olhando aqui um pouquinho, porque eu tô com vários assuntos, vários tópicos, que é super importante para a gente falar. Antes de tudo, ainda antes da Mônica entrar, como ela tá vendo o que está acontecendo, eu vou dar uma perspectiva do que está acontecendo no mercado. Essas informações eu tirei hoje, tá? Tem algumas pessoas que eu sigo, então eu trouxe essas informações para mostrar para vocês. Em relação a empreendedorismo, tá? O que está acontecendo no mercado? Então, vão ter menos lojas em atividades, ou seja, 60% dessas lojas que estão abertas hoje, elas estão mudando o seu jeito de trabalhar, porque as pessoas não vão mais querer ficar muito tempo lá dentro, circulando ou sentadas nesse lugar. Então, as perspectivas é que isso tende a mudar. E aí, o que vai acontecer também? A parte de negócios por delivery, tá? Delivery vai aumentar muito. Então, quem está pensando em investir em delivery terão super chances de crescer, tá? A gente vai ter menos dependência da China. Então, hoje a gente importa tudo de lá.
que é o novo cenário? A tendência é a gente comprar mais dos microempreendedores. Então, isso vai ser super importante, tá? Os impostos, eles vão ser revistos. Então, a gente vai conseguir ter aí uma menor taxa de juros para conseguir empreender mais. E a parte de turismo, legal, a Mônica está entrando. E a parte de turismo, tá? Elas vão ter que se adaptar, ou seja, viagens mais curtas e para lugares menos turbulentos. Então, essa é a perspectiva de mercado que está rolando. Além dos veículos que são aulas online, tudo online, falar por aqui vai estar super em alta. Então, se você está pensando num negócio que realmente, eu quero montar um curso, fazer alguma coisa online, a hora é agora, porque 80% está nesse veículo. E as pessoas estão comprando o essencial. E aí o essencial é muito peculiar de cada um. Então, a Mônica já entrou. Eu vou pedir para ela se apresentar, por favor, Mônica, e falar para a gente, depois da sua apresentação, a importância de empreender e da gente aprender com o passado, que é o nosso primeiro tema. Então, como esse empreender já vem muito antes, né? É ancestral, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse e falasse sobre isso para a gente. E muito obrigada. Obrigada, querida. Eu quero agradecer. É sempre bom a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. A luz não está boa mesmo, é a posição do sol. Eu estou aqui no ambiente onde o sol está batendo aqui do lado e eu tentei as mudanças, mas vocês vão ter que me ver assim, mais ou menos. Mas estamos te vendo linda, de amarelo, maravilhosa, não tem problema nenhum. Então, eu sou jornalista com especialização em economia, trabalhei por muitos anos nessa área e resolvi trabalhar com educação financeira porque eu precisava entender o que eu precisava fazer para que eu conseguisse ter uma vida de qualidade para mim e para os meus filhos. Embora tivesse uma renda que não era a básica, a mínima, eu não conseguia transformar isso em qualidade de vida, em custos, viagens, em conforto para os meus filhos. E eu resolvi estudar um pouco sobre educação financeira justamente para entender esse universo e saber o que estava acontecendo. Descobri que é um universo onde nós, mulheres pretas, não somos contempladas. Hoje eu já conheço outras mulheres que tratam disso, graças a Deus, que falam de dinheiro, que entendem que essa relação com o dinheiro é importante. E percebi que isso está muito relacionado com a nossa própria história, de ter sido subjugado durante tantos anos, né? Termos sido traficadas para cá, os nossos ancestrais. Por muito tempo, os nossos ancestrais foram tratados como mercadoria. E isso pode ser algo que tenha nos desconectado da energia do dinheiro como uma energia de troca. Uhum. Né? Por muito tempo, os nossos ancestrais não tiveram contato com isso. Primeiro chegaram aqui para ser explorados, não trabalhavam por dinheiro. E quando houve a abolição mentirosa, essas mesmas pessoas não conseguiam trabalho, não conseguiam fazer com que o seu talento, com que a sua capacidade fosse remunerada. E a gente vem nesse processo histórico até hoje. As novelas replicam essa história, a sociedade replica essa história. Todos os lugares para onde a gente olha, a mulher preta especialmente, ela nunca está no lugar de destaque, ela sempre está no lugar de servidão. Uhum. Que é o lugar onde estão os piores salários, as piores condições. Então a gente cria uma mentalidade de não merecimento, de não ter direito de acessar as riquezas que nós, em grande parte, produzimos. Né? Nós somos as responsáveis pela riqueza desse país. E aí, quando você me convidou para falar um pouco disso, Arina, o que eu acho que é bacana a gente colocar aqui, especialmente quando se trata de empreendedorismo, é dizer que fomos nós as primeiras a empreender nesse país inteiro. Sim. As mulheres negras, as pretas de ganho, foram as primeiras que saíram daquele lugar de total servidão e com o próprio talento, com a criatividade, com a inovação, iam para as ruas e para as praças venderem doces, quitutes, tecidos, tudo aquilo que elas sabiam produzir, elas levavam nos seus tabuleiros para oferecer parte disso. Continuava sendo usada pelos seus exploradores,
Mas parte disso, e com inteligência financeira, essas Uhum. mulheres passaram a comprar a própria alforria e a alforria dos seus filhos, dos seus companheiros, começaram a se organizar. Quando eu descobri, né, eu já conhecia muito da nossa história, mas quando eu consegui estabelecer essa conexão, eu entendi que a educação financeira para a gente é uma lembrança, não é um conhecimento, né? Algo que a gente está começando agora, algo totalmente novo. A gente Uhum. está recordando algo que não tiraram, que nos tiraram quando passaram a nos explorar. Legal. E Então, aí, a pode falar. primeira coisa que é bacana para as meninas entenderem é isso. É super tranquilo que a gente queira mudar de carreira e que a gente queira fazer algo que é nosso, porque isso é ancestral. A gente já traz no DNA essa disposição para inovar, essa disposição para fazer algo que seja nosso, essa disposição para nos beneficiar do nosso próprio talento. É natural. Perfeito, de se virar, né? Porque a gente já faz isso há um bom tempo, Exatamente. né? A gente já Há dá muito conta de tempo. muita coisa há muito tempo. Sim, E aí sim, eu é isso trouxe mesmo. aqui, fiz algumas anotações de uns dados, gente, que a própria Mônica trouxe pra gente. Não sei se você trouxe, mas assim, Pronto. a gente tem uns dados de 2019 que 49% dos negros, eles empreendem por necessidade, quando, em contrapartida, 35% das mulheres brancas também empreendem, 21% dos negros, eles possuem CNPJ e 42% das mulheres brancas possuem CNPJ, ou seja, tem essa distinção, né? E os salários para a Uhum. mulher negra, para o empreendedor negro, varia em média de 1.384 para os de pele branca, 2.691. E então são mais de 9 milhões de empreendedores entre mulheres negras e mulheres brancas, mas sempre tem essa diferença. Então, a partir desses dados, eu começo a falar que aonde a gente entra aí, que é o primeiro ponto, que é a nossa questão da autoestima, Mônica, porque eu sempre tive cargos que foram muito importantes. Então, fiz a minha formação e aí eu sempre, os cargos que eu executo são sempre só respondo para o diretor. E eu sempre me via naquela questão de não ser respeitada. Então, eu me sentia super insegura e não sabia por quê. Tá? Mas aí depois, hoje eu falo com maior segurança que as pessoas de grandes empresas ou o nosso cenário como um todo, às vezes ele não está preparado para receber ordem dos negros, né? Dessa Uhum. posição, porque a gente vem com aquela questão de que nós éramos subordinados, de que isso é o normal e é uma coisa cultural. Então eu senti isso ao longo da minha carreira. Mas o que eu quero entrar agora é na questão da autoestima, que foi quando eu resolvi aí fazer a transição de carreira e me senti super insegura. Então, eu não me sentia inteligente, eu não me sentia apta para fazer aquilo, mesmo sabendo que eu era e tinha aquelas É. inseguranças. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está querendo empreender, que a gente fica naquela coisa, será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta de tudo? Bacana. O processo de transição, Arina, eu vou falar também com base na minha própria experiência, né? Eu decidi, depois de mais de 20 anos atuando como jornalista, que eu queria fazer algo que me tocasse de verdade e que Uhum, fosse algo que estivesse relacionado com o meu propósito. E isso significa que eu precisei, antes de chegar nesse ponto, entender o que acontecia comigo. Muitas vezes, eu sempre trabalhei em jornal. No jornalismo, a hierarquia ela é um pouco diferente. Então, a gente tem o diretor, tem o editor, tem os repórteres. Eu uhum, sempre fui editora. Então, eu também sempre me direcionava ao diretor de TV, eu me direcionava ao diretor daquele núcleo jornalístico. uhum. E mesmo assim, eu percebia que as repórteres não tinham comigo o mesmo respeito que tinham com os outros editores. As minhas pautas nunca eram tão respeitadas quanto as das minhas colegas. E a minha condição de vida. Opa, travou um pouquinho. Travou aí para vocês também? Ou não, só para mim, por favor. Voltou, voltou. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer e que é importante nesse processo é você se perceber.
por muito tempo, eu achei que eu não tinha talento, que eu não tinha capacidade e que, elas não me ouvem porque eu não entendo bem desse assunto. Mas Uhum. depois, quando eu parei para olhar e olhei para os meus amigos de faculdade e vi que a maioria deles não chegava ao quinto ano como jornalista, todo mundo desiste porque é uma área bastante difícil. E Sim. justamente na posição de editor, você tem que ter um intelecto muito aguçado, porque você tem que interpretar as notícias e passar isso para outros. E eu fiz isso por 20 anos. E aí eu falei, mas será que eu sou tão ruim assim? Porque se fosse, eu não teria emprego hoje, enfim. E foi quando eu Sim. comecei a me avaliar e entender o que, que me fazia bem, o que, que me fazia mal. Nesse ambiente eu sofri muito, porque é um ambiente extremamente racista, sexista também. E muitas vezes eu achava que a culpa era minha. Eu era responsável, eu era culpada por isso, porque a gente traz essas coisas todas com a gente. Né? Você fica achando que Uhum. você é responsável porque todo mundo começa a apontar você, né? E quando eu percebi que não, que eu tinha talento, que eu era capaz, que eu era inteligente, e que eu ia aqui escolher a partir daquele momento o que, que eu ia fazer, até porque eu tenho 2 filhos e eu tenho uma menina que se espelha muito em mim. O rapaz também, hoje eu vejo que muitas Uhum. das coisas que ele faz tem muito a ver com o meu comportamento. Mas eu comecei a olhar para a menina e falei, eu não quero que ela passe por um processo de universidade, que ela se forme, estude anos, faz pós-graduação, perca noites de sono, para depois chegar num lugar, numa empresa e não se sentir feliz nem realizada nesse lugar. Então eu preciso achar esse caminho para que eu possa ensinar para ela. Foi quando eu comecei a trabalhar a educação financeira para fazer esse processo de transição. Eu entendi que eu precisava de Tá. grana, que eu Sim. precisava me sustentar nesse processo de mudança, porque nós não temos, eu não sou herdeira, né? Não tenho pai ou mãe que vá bancar os meus custos durante um período. Eu tive que fazer isso. Então, as duas coisas que eu precisei fazer nesse período e que eu indico para todo mundo é: primeiro, se conheça. Entenda exatamente quem você é, porque isso vai te ajudar a se manter tranquila e equilibrada e segura quando qualquer babaca vier dizer que você não é capaz, que seu serviço não é bom, que você não entende desse assunto. Se você Legal. tiver consciência da sua capacidade, pode dizer o que quiser. E hoje eu estou muito nesse lugar, sabe? As pessoas podem dizer o que quiser porque, né, as pessoas são livres, todo mundo pode dizer o que bem entende. Agora compete a mim aceitar ou não o que está sendo dito. E esse Então, esse primeiro foi o ponto, passo né, que é o exatamente. autoconhecimento, que é, acho que é onde a gente Autoconhecimento. Exatamente. É entende. isso que vai te levar a melhorar a sua estima. Quando você vê o quanta coisa eu já fiz, e aí quando a gente olha para a própria história e para as nossas ancestrais e vê que apesar dessa sociedade tão racista, que tenta nos limitar, que está sempre nos tentando enquadrar no lugar, a gente continua crescendo, a gente tem se Aham. formado, a gente tem conquistado família, a gente tem sido cada vez mais e melhor. E Legal. aí você começa a ver que, bom, se tá todo mundo me brecando e eu cheguei até aqui, imagine a hora que eu estiver livre. Imagine a hora Sim, que eu sim. me libertar e resolver fazer o que eu quiser. Onde é que a gente vai parar? A Né? Então, esse Denise, foi um passo importante. super, super, desculpa, aqui vai chegando pergunta aqui, eu É, nem. sim, Tem duas meninas que estão falando que estão em transição de carreira. Uma delas é a Nutri, que está é, participando com a gente num projeto, depois eu sim, falo, do Quarentena Sem Neura, que é super importante. E a sim. Denise está perguntando quais foram os caminhos que escolheu para virar a chave. E é justamente o que eu gostaria que você falasse. Então, o que a gente tem que pôr no papel? Eu coloquei no papel, por exemplo, o que eu era boa, o que eu já fiz, o que eu fui paga e o que eu gostava de fazer, que realmente nem pagando eu continuaria fazendo. Esse foi a minha primeira virada de chave. E a sua, Mônica? Então, a minha virada de chave, Denise, foi justamente entender o que é que tanto me incomodava e que eu precisava corrigir. O que me incomodava muito era a falta de dinheiro. Isso me deixava emputecida. Pode falar palavrão? Agora já foi. Pode, é a nossa live. E é para as mulheres que querem empreender e tomar conta da vida delas. Então, pode Isso falar o que quiser. mesmo. Exatamente. Minha live, minhas regras, né? É, Então, essa coisa a gente pode de turbante, a gente é, pode de tudo. pode tudo. Então, Denise, essa foi uma coisa que me tocou muito. Então,
nesse processo de autoconhecimento, eu fazia justamente essa pergunta. O que que eu estou gostando de fazer? O que que me faz bem nesse processo? São duas coisas que eu gosto muito de fazer. Primeiro, é falar de dinheiro, é cuidar de dinheiro, é entender que ele é importante para a vida, sim. E a outra coisa é escrever, que é um dom que me sustentou durante muito tempo. E aí eu comecei com o blog, que é o Grana Preta, que eu mantenho no ar até hoje. Então eu comecei por ele. Comecei escrevendo sobre histórias de mulheres que são bem-sucedidas, que conseguiram dar continuidade para o seu projeto. Essa é a minha base e eu continuo com ela. Então, esse foi um passo importante. E você fez E o algum blog, curso nesse meio tempo então, para ir se especializando? Você se informou, sim. se preparou? Como foi? Quando eu entendi que a educação financeira era uma coisa que me atraía muito, eu fui atrás de cursos para entender melhor esse mercado. Eu tinha começado como uma consumidora, como alguém que quer cuidar das próprias contas, e depois eu passei a procurar cursos que me tornassem uma profissional nessa área, que pudesse ajudar outras pessoas. Então, planejar. Um pouquinho, mas daqui a pouco volta, gente. Segura a peteca aí, que já volta. Ela tá travando um pouquinho, mas já volta. Ela tá falando. Então, se vocês estiverem me ouvindo dela tá travando, a primeira coisa é separar, colocar num papel mesmo tudo que você consegue e gosta de fazer. O que te daria prazer em trabalhar mesmo sem. Bom, faço bem bolo. Ah, ela caiu. Não tem problema, eu vou chamar de novo. Faço bem bolo, faço brigadeiro, gosto de escrever, sou psicóloga, mas nunca exerci. O que que você faz que agora, nesse momento, você poderia ganhar dinheiro com isso? Né? Então, eu acho que essa é a principal ideia. Gente, ela caiu aqui, mas vocês continuam me escutando, né? Então, a primeira coisa é separar. Outro tópico que a gente colocou aqui é informe-se. Então, hoje tem o Sebrae, tá? Hoje tem o Sebrae que traz muitas informações sobre como empreender de forma correta, eles tiram dúvidas, eles fazem toda essa assessoria para quem está querendo começar a empreender. Então, esse é o primeiro ponto. Separar o que você faz, decidiu, vamos se informar, tá? Então, vamos nos preparar, que era justamente o que a Mônica estava mandando. Vou te chamar, Mônica. E aí era justamente o que ela estava falando, que é um dos nossos tópicos. Então, se informe, se prepare e realmente veja o que você ama nesses 3 pilares para realmente a gente conseguir fazer essa transição de carreira. Então vamos lá. Ó, deixa eu te contar uma coisa enquanto você volta, Mônica. Minha primeira opção de formação era jornalismo. Só que aí meu pai é radialista e sonoplasta e ele fez um escarcéu e falou: você não vai trabalhar com isso. Então eu tô adorando essa coisa de live, menina, porque eu tô aqui, ó, batendo papo com vocês. Tô quase uma Jucotinha. Você sabe que a minha irmã tá na live, eu acho, a Tuane. Não sei se ela continua por aqui. Tá. E quando ela era mais novinha, ela falou assim para mim: ai, Mônica, eu queria fazer jornalismo. Ah, mas eu fico olhando para você assim, acabada. Acho que eu não quero fazer mais, não. É que não é fácil, né? Não, era puxado assim, né? Eu falei, puxa vida, é isso, né? Mas enfim. Vamos lá, E a gente tinha já essas falou coisas então dos também. 3 tópicos, né, Mônica? Sim, Então, fazer o que sim. ama, colocar no Onde é que papel, se preparar e tá? se informar, né? Então, bora lá. Ótimo. Deixa eu só achar aqui, porque empreender, informe se você já falou, né? Isso, eu falei do Sebrae, se você quiser complementar com alguma Ah, coisa. tá. Falei da gente se É, informar, né? Que lá a gente consegue ter uma sim, assessoria, né? isso. O Sebrae, ele é uma base bastante interessante para a gente começar. Mas a gente não pode esquecer, gente, que toda essa estrutura da sociedade civil, ela foi construída com o olhar do homem branco. Então, quando eu fui fazer cursos, por exemplo, no Sebrae, eu via coisas do tipo: ah, mas para você empreender, você pode vender o seu carro e aí você começa os seus investimentos. Não, mas você pode conseguir um empréstimo no banco e eles podem te financiar R$ 30.000. E Inacessível. não é a nossa realidade.
Não é a realidade de muitas de nós. Não, mas você pega um empréstimo com o seu pai, colega. Então, assim, o que eu aprendi e que eu compartilho com muitas pessoas, a gente precisa ir nesses lugares, eles têm algumas bases que são importantes e a mesma coisa para a educação financeira. A base, a estrutura, a gente pode utilizar, mas existem algumas realidades que a gente precisa adequar para a gente, Ok. né? Então, uma das coisas que eu fiz nesse processo foi buscar informação no Sebrae no primeiro momento, mas foi no segundo momento me juntar com outras mulheres que tinham as mesmas necessidades que eu. Outras mulheres pretas, que entendem que a gente mora na periferia, que entendem que para você chegar num curso, você vai ter que pegar um ônibus no metrô, leva 1 hora no mínimo, que Sim. entendem que não tem um pai e uma mãe que vão segurar a sua barra muitas vezes, que é você mesmo e você. Muitas vezes somos nós quem garantimos o sustento da casa. Eu acho que nesses dados que eu te mandei não estão, mas 40% Não, dos lares brasileiros 49% chefes de família são são negras, chefes de mulheres negras. família. Uhum. Então, para a gente empreender, também existe essa questão, meu Deus, como é que eu vou começar um negócio novo se tem lá em casa 5 bocas esperando para ser sustentada com esse emprego que eu tenho aqui? Então, são algumas realidades que a gente precisa adaptar. E uma Uhum. das coisas que eu falo no processo de transição é: você mantém-se nesse emprego aí, que às vezes não é o melhor do mundo que você tem, não está feliz, eu entendi. Coloca no papel o que você deseja e vai conquistando isso aos poucos. Não vai sair do seu emprego hoje e já se jogar nesse novo empreendimento, Eu porque a vou gente precisa de estrutura e de dinheiro para isso, Sim, eu vou falar até né? uma coisa que aconteceu comigo, porque quando eu fiz a minha transição de carreira, e foi por isso que eu quis trazer muito você aqui, para que ninguém passe por isso, estou numa posição de privilégio quanto às outras, algumas outras pessoas, porque eu estudei, eu fiz uma faculdade, eu sei que não é a realidade de todo mundo. Mas assim, quando eu estava exercendo esses cargos, eu notei que as pessoas não davam o devido valor a tudo que eu tinha investido. E aí eu me vi numa situação ao qual ah, as colaboradoras não respeitavam o que a gente tinha que impor ali como regra, né? Que não era eu, era o mercado que exercitava. E aí até que o dia que os donos chegaram para mim e falaram assim: olha, Arina, a gente vai te mandar embora porque você custa muito caro pra gente. Então eu fiz a minha transição de carreira meio que obrigatoriamente, Uhum. porque eu não tinha outra opção. Os lugares que eu estava passei por lugares maravilhosos, maravilhosos, mas os últimos eu não consegui dar andamento, porque você via que estava sempre ali impondo alguma coisa que fazia você não caminhar. Então eu falei, pô, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bagagem que eu tenho e vou empreender e vou tocar o meu negócio. E aí eu perdi meu carro, que eu tinha um carro no ano, que eu tinha coisas que estava tocando, o cartão estava em ordem, aquela coisa. Então, eu perdi tudo isso no meio do caminho. E aí eu gostaria que você desse esse andamento para que, como a gente, o que é planejar para você? Como educadora financeira, como a gente pode se planejar para não ter que deixar o que a gente já construiu, o que a gente tem em casa, para poder empreender? O que eu tenho que melhorar nesse ponto, né? Então, uma das primeiras coisas dentro do processo de transição tem muito a ver com a educação financeira. Então, é preciso se organizar para que você tenha guardado pelo menos 3 meses do teu salário. Então, se você ganha R$ 2.000 hoje, se organize para que você tenha 6.000 guardado assim que você sair do seu trabalho. São 3 meses do seu salário que vai te garantir a mesma qualidade de vida que você tinha enquanto você estava naquele ambiente, né? E talvez, quando você começa pela educação financeira, você estabelece o tempo que você vai precisar para fazer essa transição. Então, Uhum. eu tenho um salário de 2.000, eu preciso economizar 6 para sair daqui e conseguir fazer minha transição. Bom, eu vou levar, sei lá, 6 meses, um ano, enfim. Vou levar um ano para fazer isso? Ok. Então, eu vou começar a guardar agora e nesse um ano eu vou fazer os cursos todos que eu puder, vou fazer network, vou trocar com as pessoas, vou. Ter parceiros, Então, né? eu, Eu estava então eu falando. vou falar com a Drica, que trabalha com o brechó online, vou ver com ela como é que ela fez isso.
Vou entender como é que esse mercado, o que que dói, qual que são as dificuldades, o que que eu preciso para estar nesse lugar. Então, trocar ideia com outras pessoas que estejam onde você gostaria, você quer estar dentro de um tempo. Estudar o E a mercado. transição, estudar o mercado, exatamente. Então, esse é um passo importante que a gente precisa tomar, porque a grana é fundamental nesse processo. Né? E aí, se você tem rescisão e tudo mais, depois você pode pensar no que investir dentro desse lugar. Mas no primeiro momento você precisa garantir, no mínimo, 3 meses de salário, E como se uma, você fosse manter a mesma qualidade de vida. legal. E uma das coisas que o pessoal mais se questiona, e eu me questionei, é assim, bom, eu não estou totalmente preparada. Eu começo, eu não começo, eu já separei minha grana de reserva, mas agora eu não tenho Uhum. estudo. Eu começo ou não começo? Começa. Começa de onde estiver. Né? A gente só aprende a nadar nadando. A gente só aprende a andar andando. Então, a gente só aprende a empreender empreendendo. Então, você vai tomar todos os cuidados. Você conhece o mercado, você conhece o seu nicho, você tem uma grana guardada, você sabe o que quer, né? Você já entendeu onde você quer chegar. Então, começa, né? Começa aos poucos, vai mostrando o seu trabalho, os seus processos, enfim, aquilo que você quer trabalhar e você começa a mostrar. Não, a gente nunca vai estar pronta, porque estar pronto é um processo. Então, no caminho, você vai percebendo que, eu tenho essa dificuldade, isso aqui ainda não ficou bacana, então vou melhorar nessa questão. Uhum. Tem uma outra coisa aqui que não está legal e eu estou vendo que o pessoal está fazendo de uma forma que tem sido mais eficiente. Então, eu vou buscar informação, vou buscar formação nessa área, mas a gente tem que começar de onde estiver, porque senão a gente não começa nunca. Você Esperar estar teve isso, pronto é Mônica? louco. Você teve isso Sim. de lançar algum curso ou colocar lá sua plataforma e não saber mais ou menos como tocar e Menina, foi? hoje eu tenho um trabalho paralelo na área de marketing digital que eu precisei fazer simplesmente porque eu lancei um blog e eu não fazia ideia de como mexer naquilo. E aí eu fui estudar. Eu sabia escrever, sabe aquela coisa? Os meus textos ficavam ótimos, mas como é que eu faço esse negócio rodar? Não Uhum. sabia. É, Então eu não. fui atrás de conhecimento na área de marketing digital E para foi fazer o processo acontecer. legal. Entende? Então é isso. Eu fiz muito isso também. Eu comecei na área de estética e aí eu fiz uns cursos. Não sabia nesse meio caminho que eu precisava da pós-graduação, mas assim que eu terminei o curso, eu comecei a atender as pessoas de casa, comecei a Aham. atender amigos. Aí eu descobri que É, precisava fazer a pós, aí eu fui fazer a pós. Então, o interessante é faça. Se você já se planejou, estudou o mercado, entendeu o que ama, falou, bom, agora eu vou. Eu vou ou não vou? Vai, né? Esse é vai, o recado. vai. Vai. Vai com Exatamente, dificuldade é isso. mesmo, né? Vai com medo mesmo, né? A gente tem muito medo. E é natural, mas a gente tem que enfrentá-lo, né? E tem uma pergunta ali que eu não sei de quem que é, se você mexe com bolsa de valores ou investe. Da Denise. Denise, essa é a Camila, né? A gente está conversando sobre isso. Eu entendo de bolsa de valores, mas eu não opero e eu não dou assessoria, porque é um mercado bastante delicado, e a gente precisa estar muito afinado com isso, né? Eu conheço ações, conheço alguns mercados, até porque, né, fiz uma pós em economia, fiz cursos na área do mercado financeiro, mas não é a minha expertise. A minha Legal. expertise é educação financeira, introdução à educação financeira. Eu preciso mostrar para mulheres como nós que a educação financeira é uma ferramenta que a gente pode usar e muito bem para que a gente possa ter uma vida de mais qualidade. E aí, dentro disso que você ensina, Mônica, você coloca ali na mesa mesmo, olha, o quanto a gente, no nosso negócio, ou o que eu estou fazendo ali no dia a dia, eu posso ganhar, ou como me Sim. planejar para ganhar aquilo. Você lida com isso também dentro do seu projeto? Sim, quando a gente pensa em algum, se a pessoa está buscando transição de carreira, a gente precisa estudar esse mercado. Então, não sei, tem uma moça que a gente está começando um trabalho e que ela trabalha ela é consultora de moda. Hum, Então a gente precisa entender esse mercado, né? É bom porque eu também aprendo e como jornalista é uma curiosidade que a gente vai matando. Mas ela quer ter o próprio negócio, então a gente precisa levantar esses valores. Quanto é que ganha uma consultora? E para precisa ganhar esse, saber cobrar, esse né? exatamente, a média quanto é do mercado? Pergunta.
pergunta. A gente tem uma trava muito grande, especialmente no que se refere a salário, a dinheiro. Não tem problema nenhum. Pergunta para uma pessoa, escuta, quanto é que paga uma pessoa que é especialista De sei moda. lá, em moda, Ou que em nem no meu alguma coisa desse mercado, quanto sentido. que ganha um Isso, farmacêutico esteta? Isso faltou muito, exatamente. porque eu não sabia como cobrar. Então eu comecei cobrando botox, preenchimento, valores que nem pagavam o custo do meu produto. E tá aí Pois um é, erro, porque a gente tem já o receio de usar o dinheiro ao nosso favor, de cobrar, mas é um trabalho que existe e que precisa ser sim. pago, né? E aí eu não sabia e perdi muito dinheiro. Ganhei modelos, ganhei profissionais, ganhei clientes, mas perdi esse custo porque eu não sabia o quanto cobrar. Então, estude mesmo o mercado, né? E aí a gente entra já num ponto que é invista no seu negócio, né? Então, Exato. capital de giro, linhas de crédito, parceiros, como que a gente pode alinhar aí essas pessoas, né? Então, aí quando você já está no negócio e aí você começou a rodar e aí você começa a fazer o network, é a hora de você passar a investir em vários aspectos. Conhecimento, porque vai ser nesse momento que você vai entender o que está faltando, né? Quando você põe o pé na estrada, que você vai entender quais são as suas falhas, né? Onde é que você precisa melhorar. Estando no mercado, a gente pode pensar sim em capital de giro, que é um direito que todo empreendedor tem como MEI. Você tem algumas linhas de crédito que você pode acessar e que podem te ajudar, mas sempre trabalhando com educação financeira. A gente não pode esquecer que toda vez que a gente pegar um dinheiro, a gente tem que retirar desse trabalho e dos resultados 10%. Você mantém como um fundo, que pode ser um fundo de emergência, mas que também pode ser aquele valor que você depois vai reaplicar em outros projetos. Não houve nenhuma emergência? Ótimo. Você tem Uhum. uma grana que você pode usar como um investimento. E o Legal. capital de giro, que é uma coisa que o mercado te fornece, e como MEI, como micro empreendedor, você consegue taxas menores do que como pessoa física, né? Ótimo. E aí é isso, você precisa estar no mercado, você precisa trocar com as pessoas, porque cada mercado, cada segmento, ele tem ali as suas, seus diferenciais, Necessidades, né? Suas as suas necessidades. necessidades, Uhum. e tem os lugares onde você pode encontrar essas facilidades. Então é importante estar em grupo, é importante estar com outras pessoas que falem do mesmo assunto, para que vocês possam, inclusive, fazer negócios juntos, viu? Legal. Isso é uma outra coisa importante, que é cooperativa. Tá. Comprar produtos em grande quantidade reduz custo e vocês conseguem entregar seu trabalho com qualidade, com um preço que seja honesto para as duas partes, sem pagar pelo serviço ou pelo produto, entende? Tem duas perguntinhas, Mônica. Uma como você identificou que esse era o seu caminho? E aí eu acho que entra naquela questão da gente escrever sobre o que a gente gosta. E a Sim, segunda como a gente mencionou, que tem que ter esses 3 meses de segurança de salário, se ele seria bruto ou líquido. líquido é aquilo que você gasta, tá? Então, eu tenho uma renda de R$ 2.000 e aí eu faço as contas em casa e eu gasto todos os meses com mantimento, com a manutenção da casa, né? Água, luz, telefone, compra do mês, escola das crianças, carro. Eu gasto 1.930, sei lá. Geralmente a gente gasta mais do que ganha, infelizmente. Uhum. Mas é essa conta que você faz. Bom, eu tenho um custo mensal de R$ 1.930. Todo mês eu gasto isso com as minhas contas. Então eu preciso 3 vezes esse valor, que é para garantir que as contas que você tem todos os meses continuem sendo pagas. Se você tem uma organização financeira, é importante você separar mais 20% desse valor para as suas necessidades, né? Para comprar uma peça de roupa, para ir ao shopping, para ir ao restaurante, enfim. Porque também a gente não vive só para pagar conta, a gente precisa também se beneficiar, mas isso tudo dentro de um planejamento. Legal. A gente está com um tempinho aí. Passa super rápido, né? Por incrível que Tá? pareça.
E Gente, eu aí não eu tô enxergando a minha cara. Vocês estão me vendo? Eu tô a gente tá incomodada com tipo. isso. Aí, olha, isso, tá melhorando. Melhorou? Melhorando. Ave É que você Maria, tá deixa eu ver. escura. É, Aí, mulher, aqui, maravilhoso. eu vou ficar em pé. Fica aí. Tão maravilhosa, vamos nos ver. Ah, E aí eu vou entrar no gancho de energia, prosperidade, dinheiro, isso para a é gente falar muito sobre bacana. isso. Se vocês quiserem outro dia com a Mônica maravilhosa, me falem que eu marco um outro dia com ela. A gente quer dar perspectiva para vocês de que dá para empreender, que dá para virar essa chave aí, que agora é a hora, que a gente está se Sim, reconhecendo, né, Mônica? Então, falar dessa é a questão da claridade. energia aí do dinheiro, porque eu mesma sou uma que o dinheiro sempre é aquela coisa do difícil, do pesado, do sujo. Eu queria que você falasse o quanto isso você consegue passar para a gente de experiência. Sim. Então, eu acho que todas nós, no fundo, assim, eu vou falar mais por mim. Eu sempre gostei de dinheiro, mas eu vim de uma família católica, é uma confusão, assim. A família era católica e umbandista ao mesmo tempo, mas a gente fazia os trabalhos em casa A e no minha também. domingo minha avó fazia todo mundo ir para missa. Era uma coisa louca. Mas a gente cresce com essas crenças, né, na verdade. Então, a minha avó dizia o tempo todo, e eu acho que todas nós ouvimos muito isso, é... ai, para que dinheiro? Você tem casa, tem comida, tem tanta gente passando fome. Para que você quer mais? Nossa, quanto egoísmo. Para que isso? Então, você cresce com essa crença de que, ai, cara, eu não posso querer mais, porque as pessoas estão morrendo de fome lá na Uhum. África, especialmente. Era sempre assim, né, ditado. E aí, quando eu fui crescendo e quando eu passei a estudar educação financeira, eu entendi que uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. O fato de eu não ter dinheiro não melhora a vida de nenhuma outra pessoa. Quem tá na merda vai continuar na merda. A gente tem que se E salvar primeiro, né? você, exatamente, né? E aí uma coisa que eu aprendi, e isso é bacana, quando você entra no voo, e quando eles vão te dar ali as instruções de segurança, a primeira coisa que eles dizem é que no caso de despressurização da máquina, você precisa pôr a sua máscara para depois colocar a máscara de quem estiver do seu lado, especialmente se for uma pessoa dependente, uma criança, uma pessoa mais velhinha, um doente. Por quê? Porque se você não puser a sua máscara e resolver ajudar o outro, e sei lá, ele se enrola com aquele negócio, você morre e a pessoa morre junto. Verdade, Então, maravilhoso isso que você está falando. o que eu aprendi é que se eu não tenho dinheiro para cuidar de mim, eu não posso cuidar dos outros. Então, o ideal, qual é o ideal? Se a gente quer ajudar os nossos irmãos em África, por exemplo, vamos ficar milionário e vamos criar fundações que ajudem essas pessoas que estão lá. A gente continuar aqui passando o pires não ajuda as pessoas que estão do outro lado. Nesse momento, por exemplo, que a gente está na quarentena e que a gente tem visto muitas pessoas aí perdendo emprego, em Sim. situações muito delicadas, a Kelly está aqui na live e a gente está se organizando para ajudar os irmãos africanos que vendiam tecidos nas ruas e que hoje não tem essa fonte de renda e não tem de onde tirar. Mas por que a gente vai poder fazer isso? Porque a gente continua tendo emprego, a gente continua tendo acesso ao dinheiro. Agora, se a gente não tivesse esse acesso ao dinheiro, a gente também não ia poder ajudar, Sim, a minha forma entende? de ajudar foi falar, poxa, eu vou trazer É, pessoas que podem contribuir, porque eu estou numa posição que financeiramente eu sou autônoma. Eu não tenho como sim, sair tirando do meu bolso para ajudar o próximo, mas eu tenho uma exatamente. roupa, eu fiz aqui a limpa. Isso também é É, contribuir para a prosperidade do nosso dinheiro, que é realmente a gente sim, contribuir, mas da forma que dá, não da forma que a gente acha que é exatamente. o certo, né? É. E o dinheiro também, a gente precisa entender que o dinheiro é uma energia, né? O que a gente pega no final é o resultado dessa energia. Então, a gente precisa se sentir merecedora desse dinheiro. Isso tem a ver com precificar os nossos produtos, com acreditar na nossa competência, na nossa capacidade. Então, todas as manhãs, eu disse isso numa outra live, acho que foi com a Carla. Eu levanto, me olho no espelho e digo, Mônica, você é foda, você é muito boa no que você faz. E você pode cobrar esse valor que você está pensando, porque o seu trabalho vale isso. Então, quando a gente se conscientiza que o nosso trabalho é valoroso, que nós somos valorosos, a gente consegue
colocar esse valor no mercado e a pessoa que vai adquirir de você fala, nossa, é verdade. Ela vale o que ela está dizendo. Isso até é uma coisa muito de vendedor, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa se conscientizar. A gente tem que entender que nós somos merecedores. A Legal. gente merece a riqueza, a gente merece o dinheiro. Nós somos descendentes de reis e rainhas. E um reinado não se faz sem riqueza, né? Verdade, Então, verdade, a gente merece essa energia, porque a gente merece viver com qualidade, a gente merece ser o que a gente quiser ser. E o E a gente dinheiro não só é um pode peso, ser né? O dinheiro é uma de troca, a gente jeito precisa nenhum. dele, É não uma tem jeito. troca. Ele não tem caráter, ele não tem vontade, ele não tem maldade. A maldade está nas pessoas que acessam esse dinheiro. Entende? Então, se um cara ele é um mau caráter, com dinheiro ele vai ficar mais mau caráter ainda, uma mulher, qualquer pessoa. Se a Perfeito. pessoa é generosa, se ela é altruísta, se ela quer ajudar, com o dinheiro ela vai fazer mais vezes disso. O dinheiro ele não afeta o seu caráter. O dinheiro é só o dinheiro, né? E a Maravilhoso. doação é uma outra energia que a gente está comentando aqui, que você acabou de dizer, que também tem muito a ver com a energia do dinheiro. Se você quer algo muito, isso é uma filosofia, inclusive, que os judeus usam profundamente. Atenção, meninas, anotem. Se você quer muito algo, você dê isso, né? Então, se você quer muito amor, você dá amor. Se você quer muito prosperidade, você fala de prosperidade com todo mundo ao seu redor. Se Ah, você quer dinheiro, dê dinheiro, entende? Dê o seu. E às vezes não é o dinheiro, a matéria, monetário, mas é a sim, sua é o seu capacidade, é o seu tempo, talento, é o seu o seu tempo. profissionalismo. Eu entendi muito nesse Exatamente. autoconhecimento, Mônica, que a minha missão nessa terra é servir. E a forma de servir é trazer a autoestima das mulheres. Só que aí eu entendi Sim, também que são as mulheres acima dos 35 anos. Então, eu estou me dedicando de corpo e alma para esse público. É a minha forma de servir para o mundo, é o meu propósito. Inclusive, vou trazer aí minha ancestralidade, vou trabalhar com pele negra, vou trabalhar com natureza. olha isso. Então, tudo isso eu coloquei no papel que eu gostaria de ser. Hoje, mesmo na transição de carreira, eu consegui trazer isso. Então, eu acho que é esse o nosso papel, entender o que a gente vem fazer aqui, né, nessa terra. De Isso, uma esse é o forma propósito, né? entregue, né? De uma É forma isso. entregue. Gente, eu vou fazer Exatamente. aqui, Mônica, você vai dando o seu checklist. Ah, Tá. vamos recapitular, porque daqui a pouco a live vai acabar. Então, a gente falou que para empreender e fazer a transição de carreira, a gente precisa ter essa autoestima, ter essa confiança em nós mesmas, para que realmente a gente possa dar o primeiro passo. Que empreender não é fácil, que vai ter altos e baixos e que tá tudo bem. Que a gente deve se informar dos órgãos reguladores e com parceiros que já estão no mercado, se preparar para que vai ter meses que você vai ter dinheiro e outros não, então tenha uma Sim. reserva de emergência, tenha um capital de giro para isso. Faça o que você ama, sem isso não tem como, tá? E comece do jeito que dá mesmo, começa, depois a gente vê, a gente vai adaptando no meio do caminho. Invista no seu negócio, tá? Então a gente precisa ver linhas de crédito, juros menores, parceiros que queiram topar a ideia com você. Alice, esses parceiros que fazem uma mega diferença. Eu tenho a Carlinha Nunes, tem outras pessoas também, a Mayra da Isso. Clínica Vida Total, que são essenciais na minha vida. Faça, a gente não falou das redes sociais, mas exponha o seu trabalho, Isso. fale para Era as isso que eu redes ia dizer. sociais o que você quer. Então, eu quero Exatamente. trabalhar com mulheres acima de 35 anos, mulheres que queiram elevar sua autoestima. Então, fale. A Mônica quer falar sobre educação financeira para negras. Então, fale o que você quer. E a energia do dinheiro. O dinheiro precisa Sim. vir, mas você também precisa entregar da maneira que você puder entregar. Isso tudo que eu falei está nos tópicos da Mônica, não saiu da minha cabeça, saiu dessa maravilhosa. Eu tropecei no caminho, e aí, como eu tropecei, eu não queria que outras pessoas tropeçassem, porque agora tudo está mudando. Então, eu trouxe a Mônica e eu quero que ela finalize da melhor forma, porque daqui a pouco a live cai, mas Ah, tá. agradecer de coração, espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho. E, Mônica, com você. Então, eu queria falar um pouquinho. Acho que foi a hora que eu caí, que você falou um pouquinho das plataformas online. O Instagram é uma ferramenta poderosíssima, especialmente para quem é empreendedora, é uma vitrine.
que você expõe seus produtos e você encontra o público que você quiser, ele é gratuito, né? Existem algumas ferramentas para que você possa organizar o seu perfil de forma que ele se torne atraente, que ele seja vendável. Essa é uma ferramenta muito, muito poderosa, precisa ser muito usada, viu, gente? Porque aqui não tem preconceito, aqui não tem imposto, aqui não tem ninguém que seja melhor que ninguém. A gente pode dizer quem somos de fato e fazer o nosso trabalho. E para encerrar, Ine, o que eu queria, primeiro, era agradecer muito e dizer que eu fico muito feliz com esses convites e com essa possibilidade de estar trocando com outras mulheres que, como eu, estão buscando o seu lugar aí no mercado. Eu não posso dizer que já está tudo certo, está maravilhoso, já está resolvido, não está. Mas eu estou muito mais feliz hoje porque eu sei o que eu quero. E isso tem feito muita diferença na minha vida. Então é muito mais fácil você passar por um momento de insegurança como esse da quarentena e essa situação que você nem sabe exatamente no que vai dar, com a certeza de que, bom, pelo menos eu sei quem eu sou. E, né, saindo dessa quarentena, eu sei para onde eu quero ir. Do que viver anos e anos sem ter noção do que você quer viver no automático. Né? Então, eu acho que a grande conquista que todas nós merecemos é entender exatamente o que a gente quer. Porque a gente, dentro do conceito de prosperidade, todo ser vivo tem o direito de ser pleno, de ser tudo o que ele nasceu para ser, sem exceção. Então, se a gente olhar uma árvore, se a gente olhar uma hortelã, eu gosto muito do exemplo da hortelã, se ela está num terreno rasteiro, ela vai crescer loucamente para todos os lugares, porque não tem ninguém ali para dizer para ela, ah, hortelã, não cresce não, fica aqui fechadinho, cresce só um pouco, né? E a hortelã, ela não tem essa coisa de, ai meu Deus, e se eu crescer muito? Ah, as pessoas vão comentar, vão achar que eu estou me achando, vão dizer que eu sou metida. Não, ela cresce, ela se expande, ela é plena, né? Uhum. Enquanto que um bonsai, ele é limitado, ele é ali fechadinho porque tem alguém ali que está cortando as suas raízes, as suas folhas, né? Ele não cresce mais do que aquilo. A gente cresce, a gente vem numa sociedade que nos ensina a ser bonsai, né? Então a gente é o que os outros querem que a gente seja. A gente se comporta como a sociedade diz que a gente tem que se comportar. A gente tem as ações e as roupas e as casas e tudo que alguém está dizendo para a gente que a gente precisa ter. É isso que você precisa, é isso que você merece. Mas quando a gente passa a se conhecer, a gente é que vai decidir onde é que a gente vai parar, o que, que a gente quer usar, onde é que a gente quer estar, o que a gente quer fazer. Isso é plenitude, isso é prosperidade. É a gente ser tudo que a gente quer ser. Então, o que eu Gente, gostaria que as meninas entendessem e levem para si é isso. Eu entendeu vou que eu ser trouxe essa o mulher que maravilhosa? sejam tudo que vocês Assistam tudo quiserem de ser. novo, porque tem muita É, informação aí que a Mônica deu lá do começo também. é verdade, Gente, por caiu. favor, tomem propriedade da sua vida. Eu, Isso. eu sempre fui assim muito insegura em várias vertentes, mas sempre fui muito teimosa. Minha mãe deve estar aí, ela sabe o quanto eu dou trabalho para ela. Mas eu nunca fiquei parada. Tinha as coisas acontecendo, eu ia lá e pegava para mim e resolvia. Ia lá, pegava para mim. E dessa forma eu entendi que eu era útil para outras pessoas também. E que o meu propósito era servir. Então, acho que isso que a gente tem que saber, entender primeiro aqui dentro, né? Para depois a Isso. gente conseguir passar para o outro da melhor maneira que a gente tem. E aí a gente vai atrás de educadores financeiros como a Mônica, vem aqui fazer um botox, um preenchimento, mas porque aqui dentro já está resolvido, né, Mônica? Isso, exatamente. Aí fica tudo muito mais fácil. A hora que você se conhecer, você vai conhecer tudo que está ao seu redor. Quando você se enxergar, você consegue enxergar tudo em volta, né? E isso é libertador, meninas. Experimentem. Maravilhoso. Muito obrigada, gente. Eu conheci a Mônica numa das palestras da Carla Nunes. E assim, ela foi um divisor de águas, porque ela tocou num ponto que eu falava, poxa, a gente tem que falar de dinheiro para mulher preta, e tá estranho isso. E ela tava lá, e ela falou. E aí depois ela foi na Carla Nunes, e a gente se conheceu um pouquinho mais. E quando teve essa questão da quarentena, eu falei, poxa, como que eu vou contribuir? Eu não quero só falar de botox, de preenchimento, das coisas que eu vendo. Eu quero falar do que a gente pode contribuir. E aí veio ela. Então, muito obrigada de coração. Eu que Revejam agradeço. tudo no Instagram que vai ficar salvo. Tem muitas dicas para quem quer empreender. Compartilhem, sigam
Grana Preta, com 2 T's, que é o trabalho da Mônica. E se precisarem, ela vai estar lá assessorando vocês e eu estou aqui falando também de coração. E é isso. Vai acabar. Temos aqui 30 Que segundinhos. pena. Muito Beijo, obrigada a todos que menina. ficaram até agora. Se precisarem do link da live, depois eu mando. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho aí vocês. E, Mônica, obrigada. Um Obrigada. beijo, querida. Eu que agradeço. Beijo, meninas. Eu que agradeço a todos vocês. Uma ótima quarentena, que a gente saia bem melhor do que a gente entrou. É isso. Beijos. Beijo.